Imagine uma mulher cujas mãos nunca param de trabalhar, enquanto o som constante da agulha perfurando o tecido marca o ritmo de uma vida definida pela escassez extrema. Maria, uma costureira que vivia no limite da sobrevivência em uma periferia esquecida, enfrentava o que a maioria chamaria de destino selado, uma dívida crescente e o sonho de ter um terreno próprio que parecia se afastar a cada conta paga. Enquanto o sistema financeiro tradicional fechava todas as portas e os juros devoravam suas esperanças, ela descobriu algo que desafia completamente a lógica dos especialistas em finanças. Sem ganhar na loteria, sem heranças inesperadas e sem recorrer a empréstimos bancários perigosos, Maria utilizou uma estratégia rudimentar, mas poderosa que hoje chamamos de técnica do envelope secreto. O resultado foi algo que chocou sua comunidade e deixou os céticos sem palavras. Em exatos 12 meses, aquela mulher, considerada invisível para a sociedade, quitou integralmente o seu terreno. Como uma profissional que recebia centavos por peça produzida, conseguiu realizar o que pessoas com salários 3 vezes maiores não conseguem? Prepare-se para conhecer os detalhes viscerais de uma jornada que transformou a realidade da Maria. Antes de mergulharmos nos detalhes dessa estratégia que transformou a realidade da Maria, eu quero te fazer um convite especial. Se você acredita que histórias reais de superação podem inspirar e mudar vidas, deixe seu like agora e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas que também estão lutando para conquistar seu espaço. Eu também quero saber de onde você está acompanhando esse relato agora. Escreva sua cidade e seu estado nos comentários abaixo. Sua participação constrói nossa comunidade e ajuda a moldar o futuro deste canal. Se você conhece alguma história de alguém que venceu o impossível através da criatividade financeira, me conte também, para que possamos explorá-la em vídeos futuros. Juntos, somos mais fortes contra o sistema. Maria morava em uma pequena casa de fundos em uma das ruas mais íngremes da periferia de São Paulo, onde o asfalto precário refletia a negligência do Estado. Sua rotina começava invariavelmente às 5 da manhã, quando o som metálico da sua máquina de costura industrial despertava o silêncio do bairro. Como milhares de brasileiras inseridas no sistema de facção têxtil, ela recebia apenas 80 centavos por cada barra de calça finalizada, uma remuneração que beirava a humilhação diante do esforço físico exigido. No final de um mês exaustivo de jornadas de 14 horas, seu rendimento mal alcançava o necessário para cobrir o custo de vida básico, que disparava com a inflação constante dos alimentos e da energia. A situação era agravada por um contrato de compra de um terreno em um loteamento distante, cujas parcelas sofriam reajustes anuais abusivos, que faziam a dívida parecer eterna. Maria era a face invisível da economia nacional, aquela que sustenta grandes marcas com seu suor, mas que é sistematicamente excluída dos benefícios do capital. Essa realidade de escassez absoluta não era uma exceção, mas a regra para milhões de trabalhadores que veem seus sonhos serem devorados por juros bancários e falta de oportunidade. Era nesse cenário de sufocamento financeiro e invisibilidade social que Maria sobrevivia, sentindo o peso de um sistema desenhado para mantê-la exatamente onde estava. Mesmo sendo invisível para as clientes abastadas que usavam as roupas que ela costurava com tanto esmero, Maria desenvolveu uma percepção afiada sobre a circulação do dinheiro. Enquanto trabalhava em peças luxuosas que seriam vendidas por valores equivalentes a meses do seu suor, ela começou a questionar por que o sistema era tão implacável com quem mais produzia. Ela notou o contraste gritante. Enquanto os ricos usavam o capital para comprar ativos e garantir o futuro, os pobres eram induzidos a usar o tempo para pagar juros e manter aparências de consumo. Essa observação crítica despertou nela uma consciência dolorosa de que a educação financeira tradicional, pregada por grandes instituições em comerciais brilhantes, não foi desenhada para pessoas na sua posição. O sistema dependia da sua submissão econômica e da sua dependência de crédito para continuar girando. Maria percebeu que a estrutura da desigualdade se alimentava da falta de conhecimento estratégico das classes populares. Esse sentimento de injustiça sistêmica não a paralisou, mas gerou uma raiva produtiva, um impulso vital para romper as correntes invisíveis da dívida perpétua. Ela compreendeu que se continuasse seguindo as regras de quem a explorava, jamais seria dona do próprio chão.
Foi nesse despertar que ela decidiu desafiar a lógica da pobreza. O colapso aconteceu em uma terça-feira de chuva torrencial. O tipo de tempestade que faz o telhado de Brasilite chorar para dentro de casa. Maria estava debruçada sobre a máquina de costura quando o carteiro, com a capa encharcada, entregou a notificação que ela mais temia. Era um aviso de inadimplência e retomada de posse do loteamento. 3 meses de atraso somados a juros de mora e multas contratuais haviam transformado a parcela, que já era alta, em um montante impagável para alguém que vivia de centavos. Naquele mesmo dia, a geladeira apresentava apenas uma garrafa de água e meio pacote de fubá. O som da agulha perfurando o tecido parecia pela primeira vez o som de um relógio contando os segundos para a sua derrota final. A humilhação de perder o único pedaço de chão que garantia o futuro de seus filhos pesava mais do que as 14 horas de trabalho diário. Maria sentiu o frio do desespero subir pelas pernas, uma dormência que nasce na alma de quem percebe que, apesar de todo o esforço, o sistema estava vencendo. Ela chorou sobre uma peça de seda branca que estava costurando, manchando o tecido que não era seu. E naquele momento de vulnerabilidade total, algo se quebrou dentro dela. Não era uma quebra de desistência, mas a ruptura definitiva com a forma como ela lidava com cada moeda que passava por suas mãos calejadas. Foi no silêncio que se seguiu ao choro que a epifania aconteceu. Olhando para o lado, ela viu um envelope pardo, velho e amassado, onde antes guardava moldes de roupas. Maria o pegou e, com uma caneta hidrográfica azul, escreveu na frente: propriedade inegociável de Deus e da minha liberdade. Ali nascia o que ela batizaria mais tarde de técnica do envelope secreto, mas que no início parecia apenas uma loucura desesperada. O método não era sobre planilhas complexas ou investimentos em bolsas de valores, mas sobre uma disciplina monástica e uma regra de ouro inquebrável que ela chamou de Lei da Primeira Moeda. Maria estabeleceu 3 pilares fundamentais para o funcionamento do envelope. O primeiro era o confisco imediato. Cada nota de R$ 5 que entrasse em sua mão, fosse de um troco ou de um serviço extra de conserto de roupas, deixava de existir para o mundo exterior e passava a pertencer ao envelope. O segundo pilar era a economia de guerra. Ela decidiu que, durante 12 meses, sua vida seria reduzida ao essencial absoluto, eliminando qualquer gasto que não fosse para manter sua biologia funcionando. O terceiro e mais importante pilar era a amortização de trás para frente. Cada centavo acumulado no envelope não seria usado para pagar a conta do mês atual, mas sim para quitar as parcelas do final do contrato do terreno, onde os juros eram maiores. A execução começou de forma brutal. No primeiro dia, Maria recebeu R$ 10 por um zíper trocado. A fome rugia no estômago e o desejo de comprar um pão doce e 1 litro de leite era quase insuportável. Mas ela manteve a mão firme. Ela colocou as 2 notas de R$ 5 dentro do envelope e sentiu uma dor física, como se estivesse retirando comida da própria boca. A resistência interna era uma voz constante em sua mente, dizendo que aquilo era inútil, que R$ 10 não pagariam uma dívida de milhares de reais, que ela estava sendo cruel consigo mesma. Durante a primeira semana, o conflito foi visceral. Ela via as vizinhas comprando refrigerantes ou parcelando roupas novas, enquanto ela remendava seus próprios sapatos com cola de sapateiro, para não gastar com um par novo. O cheiro do café fresco na casa ao lado era uma tortura para quem havia decidido cortar até o cafezinho matinal para alimentar o envelope. Maria sentia o isolamento social crescer, pois não podia mais participar de pequenas celebrações ou contribuir com o churrasco comunitário. Ela era vista como a vizinha que se tornou mão de vaca, mas ninguém via o fogo que ardia dentro dela a cada vez que ela sentia o volume do envelope pardo aumentar sob o colchão de sua cama.
O método exigia que ela se tornasse uma estrategista de guerrilha urbana. Maria passou a coletar retalhos que as grandes fábricas descartavam e, durante as madrugadas, após cumprir sua cota diária de produção, criava pequenas peças de artesanato e fuxico. Cada venda dessas peças ia integralmente para o envelope. Ela aprendeu a ignorar o cansaço que fazia suas costas latejarem e seus olhos arderem sob a luz fraca da lâmpada de 40 watts. A simplicidade do método era chocante, porque removia qualquer possibilidade de desculpa. Não havia como dizer que não tinha dinheiro para investir, pois o investimento era a renúncia do pequeno prazer imediato em favor da vitória final. No final do primeiro mês, ao contar as notas amassadas e suadas dentro do envelope pardo, Maria tinha o equivalente a uma parcela inteira do terreno. Ao levar aquele valor até a sede da loteadora, ela não pagou a conta atrasada que o banco cobrava com juros astronômicos. Ela exigiu a amortização da última parcela do contrato. O atendente, confuso, explicou que o valor da última parcela, sem os juros futuros, era significativamente menor. Naquele instante, Maria entendeu a matemática do sistema. Ao pagar o fim da dívida hoje, ela estava destruindo o lucro do banco. A sensação de poder que sentiu ao ver o saldo devedor cair drasticamente foi o combustível que faltava para transformar o sacrifício em uma missão de vida. Ela saiu daquela sala com o recibo na mão e a certeza de que o envelope não era apenas papel, era a sua arma de libertação. Essa história que você está ouvindo não é um conto de fadas financeiro, mas a realidade nua e crua de quem decidiu parar de aceitar as migalhas do sistema. Maria é uma mulher real, e sua luta representa a de milhões de brasileiros que buscam diariamente uma saída para o sufocamento das dívidas. Se você sente que este relato está trazendo uma nova perspectiva para a sua própria vida, eu peço que clique no botão de curtir e se inscreva agora mesmo. Isso é fundamental para que a mensagem de superação chegue a mais pessoas que precisam desse incentivo. Nos comentários, eu quero que você seja sincero. Qual é o maior obstáculo financeiro que hoje te impede de realizar seus sonhos? Compartilhar seu desafio é o primeiro passo para vencê-lo dentro desta comunidade. Fique comigo, pois agora vamos entrar na fase mais impressionante dessa jornada, os números exatos e a mudança de mentalidade que permitiu que Maria fizesse o impossível em apenas 12 meses. No terceiro mês da aplicação rigorosa do método, o envelope pardo já não era mais um pedaço de papel frágil. Ele havia se tornado um objeto pesado, denso de significado e carregado de uma energia que Maria nunca tinha sentido antes. A matemática, que antes era sua maior inimiga e motivo de noites insones, tornou-se sua aliada mais fiel. Ela descobriu que, ao levar o montante acumulado até a empresa loteadora, o valor da parcela de número 180, que seria paga daqui a 15 anos, custava apenas uma fração mínima do valor da parcela atual. Enquanto a mensalidade do mês vigente era de R$ 480, a última parcela do contrato, quando antecipada e despojada de todos os juros futuros, saía por meros R$ 92. Essa revelação foi o ponto de virada definitivo. Maria percebeu que cada vez que ela abria mão de um pequeno consumo supérfluo e colocava 5 ou 10 reais no envelope, ela não estava apenas guardando dinheiro, ela estava comprando tempo de vida e liberdade. No final daquele primeiro trimestre, ela não tinha apenas pago 3 meses de dívida, ela tinha riscado 12 parcelas do final do carnê. A progressão não era mais linear, era exponencial. A transformação mental que acompanhou essa evolução numérica foi profunda e irreversível. Maria parou de se enxergar como uma vítima das circunstâncias ou como uma devedora desesperada. Ela passou a se comportar como uma estrategista financeira de alto nível, operando dentro de uma economia de subsistência. Sua percepção de valor mudou drasticamente.
Antes, uma nota de R$ 20 era vista como o preço de um lanche rápido ou de um acessório barato. Agora, R$ 20 representavam a quitação de quase um quarto de uma parcela futura do seu terreno. Ela começou a aplicar o que chamava de filtro da necessidade absoluta para cada centavo que saía de sua carteira. Aprendeu a fabricar seu próprio sabão, a cortar o cabelo dos filhos em casa e a transformar sobras de alimentos em refeições nutritivas que muitos considerariam impossíveis de realizar com tão pouco. A escassez não era mais um fardo, mas uma ferramenta de precisão. Ela sentia um prazer quase viciante em ver o volume de cédulas aumentar dentro do envelope, sabendo que cada uma daquelas notas era um soldado trabalhando para derrubar a muralha da sua dívida. Por volta do 6º mês, a vizinhança começou a notar mudanças, mas não da forma que Maria esperava. O silêncio sobre sua estratégia gerava especulações. Como ela, uma simples costureira de facção, conseguia manter as contas em dia e ainda demonstrar uma serenidade que ninguém mais tinha em tempos de crise? Surgiram boatos maldosos, sussurros de que ela estaria envolvida em algo ilícito ou que teria recebido uma herança secreta. A resistência social foi uma das provas mais duras. Maria foi excluída de grupos de WhatsApp da rua por não participar mais das vaquinhas para festas e passou a ser chamada de amarga e miserável por recusar o cafezinho pago na padaria da esquina. O ceticismo dos outros era uma tentativa constante de puxá-la de volta para a média, para a normalidade da dívida e do consumo impensado. No entanto, ela mantinha o foco absoluto. A validação do impossível estava guardada em uma gaveta trancada, onde o carnê do terreno recebia carimbos de quitação em uma velocidade que desafiava qualquer previsão bancária. Foi no 8º mês que Maria tomou a decisão mais ousada e controversa de sua jornada. Ela percebeu que, para acelerar ainda mais o processo, precisava aumentar sua margem de lucro na costura. O grande gargalo era o custo do frete para entregar as peças no centro da cidade e a dependência de atravessadores que ficavam com 30% do seu ganho. Com o dinheiro acumulado em um segundo envelope, destinado apenas à operação do negócio, ela comprou um carro antigo, um modelo popular de 1994, visivelmente desgastado, mas mecanicamente funcional. Para os vizinhos, aquilo foi a confirmação de que ela tinha enlouquecido ou que estava gastando o que não tinha. O que eles não viam era a planilha mental de Maria. O carro se pagaria em apenas 4 meses com a economia dos fretes e permitiria que ela buscasse clientes diretos, dobrando seu valor por peça produzida. O carro não era um luxo, era uma máquina de guerra logística. Ela ignorou as piadas sobre o estado da lataria do veículo e focou no motor que a levava rumo à independência total. Ao chegar ao 10º mês, a meta que parecia um sonho de décadas estava a poucos passos de distância. Maria já tinha quitado 70% do terreno. A confiança que emanava dela era palpável. Ela não aceitava mais serviços que pagavam pouco e passou a negociar seus prazos com uma autoridade que nunca tivera. A transformação psicológica era o bônus mais valioso de todo o processo. Ela não tinha apenas dinheiro, ela tinha o respeito por si mesma. No 12º mês, exatamente um ano após aquele dia fatídico de chuva e desespero, Maria caminhou até o escritório da loteadora. Ela não levava um envelope amassado desta vez, mas a segurança de quem dominou o sistema usando as próprias armas dele. Quando o atendente processou o último pagamento e emitiu o termo de quitação total, o silêncio na sala foi quebrado apenas pelo som da impressora. Maria segurou o papel contra o peito. Ela tinha vencido. Uma costureira, armada com notas de R$ 5 e uma disciplina inabalável, tinha conquistado o seu chão. O terreno estava pago, o carro estava pago, e a mente de Maria estava, pela primeira vez na vida, verdadeiramente livre. A vitória de Maria não ficou trancada entre as 4 paredes de sua pequena casa de fundos. No dia em que ela exibiu o termo de quitação do terreno para as vizinhas mais próximas, algo se transformou na atmosfera daquela rua. O ceticismo que antes gerava piadas e isolamento deu lugar a uma curiosidade fervorosa.
O papel timbrado da loteadora com o carimbo de liquidado era a prova material de que o sistema poderia ser vencido por dentro, sem depender de sorte ou de favores. Maria, que sempre fora uma observadora silenciosa, percebeu que sua conquista individual tinha o potencial de se tornar uma revolução coletiva. Ela não guardou o segredo para si. Pelo contrário, abriu as portas de sua cozinha nas noites de sábado para ensinar a técnica do envelope secreto para outras mulheres, que, assim como ela, estavam sendo sufocadas pela engrenagem das dívidas e dos juros abusivos. O que começou como uma conversa informal entre amigas, rapidamente se transformou em um movimento silencioso de empoderamento financeiro periférico que desafiava a lógica do consumo desenfreado. A primeira a replicar o método com sucesso foi Dona Neide, uma manicure que trabalhava em domicílio e nunca conseguira juntar dinheiro para consertar seus próprios dentes. Sob a orientação de Maria, Neide adotou a lei da primeira moeda com um rigor militar. Ela passou a separar cada nota de R$ 5 que recebia das clientes e a depositá-la em um envelope escondido atrás do espelho do banheiro. Em apenas 4 meses, o que parecia impossível aconteceu. Neide não apenas pagou o tratamento dentário à vista, conseguindo um desconto de 30%, como também iniciou um segundo envelope para reformar seu pequeno salão de beleza na garagem de casa. O sucesso de Neide serviu como uma segunda prova social dentro da comunidade, mostrando que a estratégia de Maria não era um evento isolado ou fruto de uma sorte divina, mas um método replicável e escalável para qualquer pessoa disposta a abraçar o sacrifício temporário em nome de uma liberdade duradoura. Outro caso emblemático foi de Sandra, que vendia salgados na porta de uma escola pública e estava prestes a perder seu carrinho de lanches para um agiota local. Sandra vivia no ciclo vicioso de pegar empréstimos para pagar juros de outros empréstimos, uma espiral descendente que a consumia emocionalmente. Maria sentou-se com ela e aplicou a análise da economia de guerra, ajudando-a a identificar ralos financeiros que Sandra nem percebia que existiam. Juntas, elas implementaram a técnica e, em 6 meses, Sandra não só liquidou a dívida com o agiota, como passou a comprar seus insumos à vista, aumentando sua margem de lucro em quase 40%. A transformação de Sandra foi tão visível que outras vendedoras ambulantes da região começaram a procurar a cozinha de Maria em busca da fórmula mágica. Maria, no entanto, sempre enfatizava que não havia mágica, mas sim uma mudança radical de mentalidade e o exercício diário da renúncia. O impacto comunitário começou a ser sentido de forma estrutural. O comércio local notou que um grupo crescente de mulheres da periferia não queria mais utilizar o crediário ou parcelar compras em cartões com juros. Elas agora chegavam com notas amassadas, guardadas em envelopes e negociavam descontos agressivos para pagamentos à vista. Esse movimento silencioso estava drenando o lucro que as financeiras e os bancos extraíam daquela vizinhança. O consumo consciente passou a ser a nova moeda de troca. As festas de rua foram substituídas por multirões de ajuda mútua, onde as mulheres trocavam serviços entre si, costura por manicure, salgados por limpeza, para que o dinheiro vivo permanecesse dentro dos envelopes e fosse direcionado apenas para a quitação de grandes dívidas ou aquisição de patrimônio. A solidariedade feminina tornou-se a viga mestra dessa nova economia popular, criando uma rede de proteção que o Estado e o sistema financeiro jamais foram capazes de oferecer. O movimento não tinha nome oficial, não tinha redes sociais e não aparecia nos jornais, mas sua eficácia era avassaladora. Maria via mês após mês casas sendo rebocadas, terrenos sendo cercados e pequenas reformas sendo concluídas, sem que um único contrato de financiamento fosse assinado. A técnica do envelope secreto havia se tornado um legado vivo,
uma ferramenta de sobrevivência que devolvia a dignidade a mulheres que a sociedade havia descartado. A transformação coletiva provou que quando uma mulher na base da pirâmide econômica descobre como dominar o fluxo do seu próprio dinheiro, ela não muda apenas a sua vida, ela altera o destino de toda a sua linhagem e influencia toda a sua comunidade. A periferia estava aprendendo que a maior arma contra o sistema não era o protesto barulhento, mas a disciplina silenciosa de uma nota de R$ 5 colocada dentro de um envelope pardo todas as noites. Sentada no pequeno alpendre da casa que começou a construir no terreno agora quitado, Maria observa o pôr do sol com uma serenidade que não pode ser comprada em nenhuma agência bancária. Para ela, a técnica do envelope secreto deixou de ser apenas um método de economia para se tornar uma filosofia de vida completa, uma forma de resistência contra um mundo que lucra com a impaciência e o desespero alheio. Ela entende agora que a escritura do terreno em suas mãos é muito mais do que um documento legal, é um manifesto de soberania pessoal. Maria transcendeu a condição de sobrevivente para se tornar uma mestre de sua própria narrativa. Sua história revela uma verdade inconveniente que as grandes instituições financeiras tentam esconder às 7 chaves. O sistema não foi desenhado para que você tenha sucesso, mas para que você seja um pagador de juros perpétuo. A riqueza das elites brasileiras é, em grande parte, construída sobre a extração sistemática do tempo e do suor de pessoas como Maria, através de parcelas que nunca terminam e taxas que ninguém explica. A verdade perigosa que a jornada de Maria escancara é que a pobreza muitas vezes é mantida por um ciclo de comportamento financeiro que é incentivado pela publicidade e pelo acesso fácil ao crédito predatório. O sistema precisa que você queira o que não pode pagar agora, para que você pague 3 vezes o valor real ao longo de décadas. Quando Maria decidiu que uma nota de R$ 5 tinha mais valor dentro de um envelope do que em um consumo imediato, ela quebrou o feitiço do consumo por impulso que sustenta a engrenagem da desigualdade. Ela descobriu que a simplicidade é a forma mais sofisticada de inteligência financeira. Enquanto economistas de terno discutem taxas de câmbio e índices inflacionários em salas com ar-condicionado, a costureira da periferia provou que a matemática da liberdade é rudimentar e acessível. Trata-se de dominar o próprio desejo e entender que o dinheiro é, acima de tudo, tempo de vida acumulado. Essa filosofia desafia a narrativa de que a pobreza é um destino inevitável ou que a única saída é um golpe de sorte extraordinário. Maria demonstrou que a revolução silenciosa começa na palma da mão, na escolha consciente de para onde cada centavo será direcionado. O legado dela para a comunidade é a desmistificação do capital. Ela ensinou que o inimigo não é apenas o baixo salário, mas a forma como o sistema nos convence a devolver esse salário para os cofres dos bancos em troca de uma gratificação instantânea e vazia. A técnica do envelope secreto é, em última análise, um ato de desobediência civil financeira. Ao quitar seu terreno em 1 ano, Maria não apenas economizou milhares de reais em juros, ela provou que o conhecimento popular, quando aliado a uma disciplina inabalável, é capaz de derrubar as barreiras mais altas da exclusão social. A verdade inconveniente é que se todos os brasileiros da base da pirâmide adotassem a mentalidade de Maria, o sistema financeiro tradicional colapsaria em sua forma atual, pois ele depende da inadimplência e do endividamento para gerar lucros recordes. A sabedoria de Maria é uma ameaça ao status quo porque ela devolve o poder de escolha ao indivíduo. Ela não precisa mais pedir permissão ao gerente do banco para realizar um sonho. Ela não depende mais do limite de um cartão de crédito para ter dignidade. A esperança que Maria personifica não é uma vaga promessa política ou uma ilusão motivacional.
mas uma esperança tangível, construída tijolo por tijolo, nota por nota, dentro de um envelope pardo. Sua vida hoje é o testemunho de que é possível ser livre dentro de um sistema opressor, desde que você esteja disposto a jogar um jogo diferente daquele que te ensinaram. Maria não é mais a costureira invisível. Ela é a prova viva de que o maior ativo de um ser humano não é o saldo na conta, mas a clareza de propósito e a coragem de dizer não ao que o mundo tenta te vender como necessário. A lição fundamental que a história de Maria nos deixa é que o controle do seu destino financeiro não reside na quantidade de dinheiro que você ganha, mas na firmeza inabalável com que você protege o que já possui. A técnica do envelope secreto prova que a simplicidade absoluta, quando aliada a uma disciplina constante, é a única ferramenta capaz de destruir a engrenagem das dívidas e dos juros abusivos. Para transformar sua realidade hoje, o primeiro passo é imediato. Pegue um envelope pardo, escreva nele o seu objetivo mais urgente e assuma o compromisso solene de que cada nota de R$ 5 que passar pelas suas mãos será sagrada e destinada à sua liberdade. Não espere pelas condições ideais ou por um aumento de salário, pois a clareza de ação nasce do movimento e da renúncia consciente. O seu futuro terreno, sua casa própria ou a sua paz de espírito começam agora com a primeira nota guardada. Se este relato despertou em você a força necessária para mudar de vida, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com aquela pessoa que você sabe que está lutando contra o sistema. Comente agora, eu começo hoje, para selar seu compromisso com nossa comunidade de apoio mútuo. Estamos juntos nesta jornada para provar que, com um envelope e uma decisão firme, qualquer pessoa pode retomar as rédeas da própria vida. A liberdade não é um sorteio, é uma construção diária que começa na palma da sua mão.